Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos ao NED, Núcleo de Estudo da Doutrina dos Espíritos, uma realização do lar espiritual Seara de José. Nós estamos aqui todas as quintas-feiras às 20 horas. E hoje nós temos um convidado sensacional, o nosso querido D'Alessandro, porque o meu companheiro de bancada, José Ferro, está no compromisso junto à USE Distrital de Santos. Boa noite, meu amigo, tudo bem com você? Boa noite, Newton, uma alegria, uma honra receber o convite, sempre foi bastante acolhido nessa casa irmã, o Lar Assistencial Seara de José, e trazemos o abraço fraterno dos voluntários do Centro Espírita Minas de Jesus. Será sempre uma alegria e uma honra recebê-los. Nós é que ficamos muito orgulhosos de receber você. E hoje nós temos, o nosso tema vai ser Lei do Progresso, Povos Degenerados, perguntas 786 até 788. E nós vamos falar um pouquinho sobre essa situação também que nós estamos passando, né? Vamos emendar as perguntas e depois na segunda parte a gente vai falar sobre isso também. Tá bom, gente? Então vamos para o vídeo e logo depois nós voltamos. Capítulo 8. Leis do Progresso. Povos Degenerados. Perguntas 786 a 789. A história nos mostra que muitos povos, depois de abalos que lhes causaram fortes comoções, recaíram na barbárie. Neste caso, onde está o progresso? Quando tua casa ameaça desabar, mandas demoli-la e constróis outra mais sólida e mais cômoda. Mas até que seja reconstruída, há perturbação e confusão na tua morada. Compreende também isto. Eras pobre e habitavas um casebre. Torna-te rico e o deixas para morar num palácio. Mais tarde, um pobre coitado como eras antes, vem tomar teu lugar no casebre e fica muito contente, pois antes não tinha abrigo. Muito bem. Aprende que os espíritos que estão encarnados nesse povo degenerado não são os que o constituíam ao tempo do seu esplendor. Os de então, tendo-se adiantado, mudaram-se para habitações mais perfeitas e progrediram, enquanto os outros, menos adiantados, tomaram seu lugar, que também deixarão um dia quando chegar a vez deles. Não há raças que, por sua própria natureza, são rebeldes ao progresso? Sim, mas todos os dias elas vão se aniquilando corporalmente. Qual será a sorte futura das almas que animam essas raças? Chegarão à perfeição, como todas as outras, passando por várias experiências. Deus não deserda ninguém. Assim, os homens mais civilizados podem ter sido selvagens e antropófagos? Tu mesmo o foste, mais de uma vez, antes de seres o que és. Os povos são individualidades coletivas, que, como os indivíduos, passam pela infância, pela idade madura e pela decrepitude. Esta verdade que a história constata não nos poderá levar a pensar que os povos mais adiantados deste século terão seu declínio e sua extinção como os da antiguidade? Os povos que só vivem a vida do corpo, aqueles cuja grandeza se baseia apenas na força e na extensão territorial, nascem, crescem e morrem porque a força de um povo se esgota como a de um homem. Aqueles cujas leis egoístas atentam contra o progresso das luzes e da caridade morrem porque a luz mata as trevas e a caridade mata o egoísmo. Mas tanto para os povos como para os indivíduos há a vida da alma, aqueles
cujas leis se harmonizam com as leis eternas do Criador. Viverão e servirão de farol aos outros povos. Um dia o progresso reunirá todos os povos da terra numa só nação? Em uma só nação, não. Isto é impossível, pois da diversidade dos climas se originam costumes e necessidades diferentes, que constituem as nacionalidades, razão porque sempre será preciso que haja leis apropriadas a esses costumes e necessidades. A caridade, porém, não leva em conta as latitudes, nem distingue os homens pela cor da pele. Quando por toda parte a lei de Deus servir de base à lei humana, os povos, como os indivíduos, praticarão entre si a caridade. Então viverão felizes e em paz, porque ninguém fará mal ao vizinho, nem viverá à sua custa. Muito bem. Vocês, nedianos, que estão sempre atentos, vocês perceberam que eu falei 7888, né? Mas, na realidade, a 89, o que acontece? Como esse vídeo é um pouco longo, nós fizemos em 2 partes. Então, vamos fazer hoje e na próxima quinta-feira a gente continua, tá bom, gente? Então, não estranhe faltar essa pergunta. Eu sei que muitos de vocês estão percebendo isso. Em Alessandro, a gente, num resumão do que eles falaram, o que acontece? A sociedade, o indivíduo, ele representa a sociedade, né? Quando o indivíduo ele evolui pela lei da atração, né? Ele acaba atraindo pessoas com o mesmo pensamento, com o mesmo padrão vibracional, né? Isso. E automaticamente, não vamos nem falar em família, vamos falar o indivíduo em si, né? O que acontece? Ele atrai nessa sua sociedade as suas ideologias, seu modo de pensar, suas atitudes, e forma uma sociedade, um grupo, né? Um povo. E, na realidade, o que acontece é que, quando evolui, todos evoluem junto, né? Foi do exemplo do caso dos povos. As nações vão desaparecendo, por quê? Porque aqueles espíritos que estão reencarnando, todos aqueles conceitos antigos vão mudando e eles evoluem como um todo, não é isso? Isso. Eu achei interessante, nas respostas já de 1857, o que depois a gente vai ver, quem teve a oportunidade de ler o livro Nosso Lar, né? Claro que o filme é muito bom, mas como qualquer filme, né, tá restrito, né? Os próprios organizadores de um filme, os atores são bem claros isso, que eles têm que escolher alguns pontos principais. O Nosso Lar dá uma demonstração dessa, né? No Nosso Lar são espíritos já que têm uma certa maturidade. É claro que, dependendo da tarefa que ele desempenha, está condizente já ao seu grau intelecto moral. Então, a resposta do Livro dos Espíritos é o que já acontece no mundo espiritual, nas colônias. E tudo indica que no futuro é isso. Um mundo mais harmônico é porque os encarnados estão em plena sintonia com os desencarnados. E já um mundo como o nosso de prova e expiação, tem a turma séria, que estão nas colônias, e a turma ainda recalcitrante, revoltada, como eu gosto de dizer, a turma da bagunça, ou como o senhor José Nilson gosta de... Professor, você é a turma que fica no fundo. Isso, turma do fundão, isso. O senhor José Nilson gosta de lembrar o senhor Chico Xavier, os menos bons, que realmente é mais saudável do que a minha comparação. Então, nesse processo, a gente até estranha, né, que muitos impérios desapareceram, muitas civilizações desapareceram. As civilizações desapareceram, mas os povos não, né? Porque, na realidade, o que acontece? São espíritos que vivem naquelas civilizações, né, que hoje estão vivendo numa civilização atual. Que nem você bem falou, numa comunicação, numa afinidade com os que estão na espiritualidade. Então, você concorda que esses espíritos que estão na espiritualidade, né, eles interferem, né, nesse processo evolutivo também da sociedade? Ah, sim, é tudo uma programação, né? Por isso que quando a gente tem a oportunidade de seguir o Mestre Jesus, e principalmente se a gente abre hoje Mateus 24, se lê desde o primeiro versículo até o último, nós vamos ver que é um momento delicado da humanidade, porque várias vezes ele fala dos falsos cristos e falsos profetas, então tem na realidade e tem os encarnados, ele chama atenção 3 vezes, ele fala das dores, das grávidas, porque ele usava de símbolo, como ensina a benfeitora Joana de Ângeles no livro dela, O Ser Consciente. Então Jesus não estava desmerecendo as grávidas, só estava chamando a atenção, você que é mãe e pai,
principalmente as mulheres, né, que nós sabemos, e vocês já estão nas questões 786, vocês já estudaram aqui, as questões sobre a importância da maternidade e da paternidade, né, uma nobre missão. Então, ontem foi o Dia das Crianças, embora todos os dias seja Dia das Crianças, né, e foi da padroeira do Brasil, então tem toda uma comunidade de espíritos, mas assim, a mulher, a mãe é que tem essa responsabilidade de falar o divino, porque é ela que tem essa mediunidade do amor, né. O pai está lá dormindo, eu passei por isso, né, eu tenho uma filha, a Catarina, que hoje tem 14 anos, então eu estava lá, tá certo que eu acordo cedo por causa da função de professor, como padeiro, etc., motorista de ônibus e outros, mas a minha esposa, como qualquer outra esposa séria, rapidinho acordava, porque sabia da necessidade da criança. Então, a mulher tem já essa missão bela, né, da espiritualidade, já nós, homens, somos muito intelectualizados, né? Exatamente. Então, veja como isso é muito importante, né, assim, a gente parar e analisar que o que o Jesus falou é o que está acontecendo hoje na Terra, né, há essa mistura vindo pessoas sérias das colônias espirituais e vindo das regiões chamada umbral, né, também sendo desmontadas colônias desses espíritos revoltosos, orgulhosos, prepotentes, né? Então a chance está vindo para todos e cabe a nós estarmos vigilantes, né? Na tua visão, assim, vamos aproveitar e já partir para a segunda parte, assim, vamos pegar uma caroninha. Na tua visão, assim, particular, né? Você acha que, apesar desses conflitos que estão presentes, apesar que estão presentes porque a mídia traz mais rapidamente, né? A gente consegue saber o que está acontecendo lá na China e quase que de imediato, né? Você acha que o planeta, a sociedade planetária, ela está, apesar dessas crises, né? Porque o pessoal pergunta muito isso. Poxa, vocês falam evolução, mas está evoluindo, está melhor o planeta com esses conflitos todos, tão evidente, né? Você acha que está no processo evolutivo, nós estamos no caminho certo ou estagnamos? Então, o vídeo foi muito rico, porque a fala dos benfeitores do vídeo foi bem didático, mostrou as casas, e realmente quem já pôde morar numa casa em reforma, que foi o meu caso na adolescência, meus pais tiveram que reformar a dependência da casa, então nós ficamos tudo num quartinho só. Então, realmente, a analogia foi muito prudente. Quem vê de fora acha que está uma bagunça, mas quem está dentro percebe a importância daquela reforma. Você já várias vezes, não só no NED, mas nas casas espírita, a qual você tem a nobre responsabilidade de falar sobre a doutrina do espírito, você faz uma analogia muito interessante no campo da biologia. Você fala do furúnculo, né? Olha, vindo o furúnculo, pus, a gente pode naquele momento ver que há uma sujeira, mas o organismo está se processando, a impureza está vindo para fora. Então, quem vê de longe acha, poxa, o órgão está debilitado. Não, o órgão está passando por um processo de recuperação. Então, cabe a nós, os espiritualistas, aí a responsabilidade muito grande perante os espíritas, esse olhar muito amoroso, porque às vezes a gente tem nos laços da família, nos laços da amizade, irmãos que às vezes são espiritualistas, mas com uma visões assim, por causa da sua bagagem filosófica, muito dogmática, então um pessimismo, né, fica até uma descrença, poxa, será que Jesus abandonou a gente, né, com essa bagunça toda, né, exatamente, por isso Jesus em Mateus 24 vai alertar, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverará até o fim será salvo. Nesse convite, né, e tem até mesmo espíritas que às vezes, invigilantes, vão por esse caminho, onde está o Ismael protegendo o Brasil, não é isso? Opa, calma, o Ismael ele está muito bem protegendo o Brasil, desempenhando a tarefa dele, mas e nós, em pontos menores, será que no lar estamos dando as nossas demonstrações daquilo que é o convite de desenvolver virtudes? Às vezes a gente vê, eu gosto de fazer essa pergunta, quem daqui dos encarnados faz o evangelho no lar? Levanta a mão numa casa espírita. E o índice é baixíssimo. Então, puxa, se uma coisa tão séria e profunda que é o evangelho no lar, ensinado por Jesus, os espíritos, né, espíritas encarnados não estão fazendo, como que a pessoa espera a gente saber detalhes lá das colônias espirituais superiores e de Ismael, né? Então a gente tem que se concentrar nesse momento delicado do planeta Terra, nossa responsabilidade. A gente foi preparado, como você fez a observação na área do ensino, para passar de ano. Ninguém foi aqui preparado para repetir de ano. Né? Verdade. E nesse processo, você falou até dos espíritas, né? Às vezes, a gente acaba tendo a fórmula
para o outro, mas não consegue ter a nossa fórmula, né? Porque as nossas atitudes como um todo, ela acaba muitas vezes comprometendo o nosso projeto na família, né? E como a família é sempre uma extensão, né? Aliás, a sociedade é uma extensão da família, né? Se eu não consigo resolver no meu lar, como é que eu posso exigir do outro na sociedade algo que eu não consigo fazer? Né? Então, é uma situação hoje que nós estamos passando, você não acha isso? Ah, sim, aquela senhora muito, eu admiro ela, uma senhora trabalhadora, fiel ao Cristo, a senhora Ivone Amaral Pereira. Ela tem alguns depoimentos narrados em fitas cassete, que depois, com autorização, é claro, né, dos familiares, aquele advogado da Bahia, Pedro Camilo, transformou em livro pela editora La Chatre, que é Pelos Caminhos da Mediunidade Serena. Então, são 8 capítulos, que são 8 entrevistas. E o que me chamou muita atenção numa das entrevistas a ela foi que uma das suas irmãs, de Ivone, queria ter a mediunidade dela. Assim, ela tinha várias faculdades mediúnicas, a senhora Ivone Amaral Pereira. E o benfeitor Charles se aproxima de Ivone e fala para sua irmã que ela não precisava de vir com mediunidade excessiva, porque ela foi uma nobre mãe e encaminhou todos os seus filhos para o caminho do bem. Então, veja, às vezes, sem querer, né, por falta de informação, a gente acha que a nossa tarefa é fora de casa, e aí, como bem lembra Emmanuel nas suas belíssimas obras, né, o livro, por exemplo, Vinha de Luz, tem o capítulo Parentes, e o livro Ideal Espírita, ele está lá, a mensagem em casa, ele vai nos chamar a atenção, cuidado, quem a gente abandonou outrora, hoje, às vezes, é um familiar que necessita de nós maior dedicação, maior carinho. E às vezes é esse equívoco, né? A gente quer ir trabalhar muito na casa espírita, que é necessário, é claro, mas às vezes a gente esquece que o trabalho primeiro começou em casa e aquele ali é o secundário, o número 2. O número 1, que a gente foi preparado pelo anjo de guarda, os benfeitores, está dentro de casa. Você, por exemplo, eu costumo comentar que, na realidade, o que ocorre nós temos uma única missão, que somos conosco, né? Porque a base de tudo somos nós. Né? Porque quando eu reencarno para quê? Eu reencarno para mim. Não falo egoisticamente, não, tudo para mim, nada para o outro, estou falando. Mas se eu não me tornar uma pessoa melhor, como é que eu vou ser o que Jesus falou? Né? Amar o teu próximo, beleza, é difícil, mas como a ti mesmo, eu acho mais difícil, né? Você se amar, não ser uma pessoa egoísta, não é? A gente corrompe às vezes o que é o amor, né? Sim. Mas se amar, tipo assim, cuidar de mim, fazer do meu projeto reencarnatório um projeto o maior sucesso possível, né? Para que através desse meu crescimento, dessa minha evolução, de o meu fortalecimento, eu ter condições de ajudar o outro, né? E muitas vezes a gente transfere, a gente corrompe essa informação, tipo assim, eu vou me doar para o outro, faço tudo para o outro, mas sempre pensando assim, não, se eu fizer caridade não tem só, é aquela velha história, né? Sem a caridade não há salvação. Se eu fizer caridade para o outro, o que acontece? Eu vou ficar de bem com o homem ali em cima. Então, muitas vezes eu faço coisa que eu até nem quero, mas não posso deixar de fazer, né? E me abandonando emocionalmente e, às vezes, até nas minhas situações morais, né? Para poder fazer tudo pelo outro. Você não concorda comigo? Que a gente tem que primeiro se fortalecer, porque se eu não souber nadar, e digamos, um parente meu querido cai do barco, se ele morrer, é o projeto reencarnatório dele. Agora, se eu pular e morrer, é um suicídio voluntário. Não, e se aprendeu a nadar, pode ajudar ao outro, porque sabe as técnicas de salvamento, né? Sim. Então, é realmente a observação de Jesus, o maior mandamento, amarás a Deus, mas como? Amando a você e amando o próximo. Então, se a pessoa não desenvolver aquilo que se chama autoestima, auto-amor, através aí, ensinado pelos psicólogos, e a Joana de Ângeles é uma das benfeitoras que tem essa nobre responsabilidade, ele não consegue ajudar o próximo, né? Sem fazer spoiler aqui no estudo, mas assim, lá na frente, daqui a pouquinho, a turma do NED vai ver a resposta do Santo Agostinho, né? Que ele vai dizer, olha, fazer, que ajudou muito na minha evolução, o que eu fazia quando estava aí. Antes de dormir, eu estou fazendo, é claro, uma síntese, vocês vão ler com profundidade, vão ser fiel ao benfeitor Santo Agostinho, mas isso é falta hoje, a meu ver, não só no movimento espírita, para qualquer ser humano, né? A vida está tão corrida, às vezes ele está muito
preso ao futuro, o que vai gerar uma ansiedade, e aí ele não percebe como um ser humano que as suas potencialidades estão restritas porque ele está muito do lado intelectual, deixando de lado o seu lado emocional. Quando ele começar a se auto-amar, o auto-amor, a autoestima, ele vai conseguir amar o próximo, estender esse amor que é a caridade, né? Então, realmente, nós estamos passando um momento, daí a importância dos psicólogos, dos psiquiatras, espiritualistas, né, que mostram o caminho dos assistentes sociais, quando tem essa possibilidade, médicos sérios apontando as casas espíritas para fazer esse trabalho, o físico, junto com o lado espiritual das pessoas, né? Então isso é muito importante nesse momento do planeta Terra. E você não acha que as pessoas hoje, com mais de tanta necessidade que tem de buscar a sua felicidade, né? Porque todos nós buscamos a felicidade. Deus nos deu o caminho, né? Só que eles deu uma desviada e está tentando voltar, né? Elas estão muito mais preocupadas em ter do que ser, entendeu? Para poder preencher esse vazio. Você não acha sim, porque é uma sociedade, por exemplo, eu sou da geração que na escola não tinha nem o que se hoje é uma lei, projeto de vida. Então a pessoa ia pensar no que ia fazer quando chegasse lá no finalzinho, que na minha época se chamava colegial, hoje se chama ensino médio, aí que os professores, com a sua experiência, iam dialogar, não tinha feira de profissões, então hoje há um avanço, mas assim, esse lado emocional há 3 anos é que está sendo aplicado, então agora é uma lei, todas as escolas, seja ela municipal, estadual e particular, tem que ter no seu currículo, aquele jovem, aquela criança, o que se chama projeto de vida, onde vem a presença dos psicólogos. Então, psicólogos espiritualistas tendem a mostrar para aquela criança ou aquele adolescente a importância dele se reconhecer, né, no sentido energético e não só matéria. Então, hoje a sociedade está doente porque, infelizmente, é uma sociedade ainda muito materialista, hedonista e superficialista. Embora, se a gente entrevistasse a sociedade brasileira, a maioria de nós somos cristãos, ou seja, católicos, evangélicos, vai em espírita, sim, só se for da boca para fora, porque da boca para dentro, exatamente, tá privilegiando o ter e o fazer, esquecendo o ser, né? Então, você deu um exemplo muito, muito bonito. A pessoa, às vezes, quer fugir de um problema de casa na caridade. A caridade se transformou em uma bengala, e ela não esquece, opa, o teu compromisso é lá no lar, com amor, é claro, e complementa-se, e não uma fuga, né? Aí, é claro, daí a importância de quem é mais experiente numa casa espírita, no atendimento fraterno, alertar esse irmão ou irmã que está, às vezes, no movimento de pseudo-caridade. É que nem falei, mano, né? Que, na realidade, as pessoas à nossa volta são os nossos personal training, né? E a gente muitas vezes, e uma coisa que a gente, todos nós, né? A gente fala, né, quando a gente está falando aqui, não estamos falando para outro não, essa conversa é nossa, viu? É nossa aqui, minha, do Alessandro, de você que está aí, que na realidade Deus ajuda os homens através dos próprios homens, né? Para que ambos aprendam. A gente às vezes fica só fazendo promessa, entrando em grupo de orações, pede um monte de coisa, mas não faz a nossa parte. É isso. Né? Porque, não é isso? É isso. Porque quando existe um problema, eu sei que é um chavão, que todo mundo já escuta isso, mas a gente ouve, mas não escuta, né? Porque ouvir é cachorro latindo, porta batendo, né? Carro buzinando. Escutar é fazer uma reflexão do que você ouviu. A gente ouve isso, mas acaba não escutando, né? Porque se nós temos problemas, seja ele físico, financeiro, emocional, é porque, de alguma maneira, eu fugi do caminho do processo, né, que estava preparado para eu ou passar por isso, que talvez esteja no meu projeto reencarnatório, mas de uma forma menos dolorosa, né? Sim, por isso que Jesus vai dizer, e está registrado no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6 do Cristo Consolador, que quando nós seguimos ele, haverá suavidade e leveza, pois o meu jugo é leve, meu fardo é suave. Então, dá para nós entendermos quem hoje está trabalhando na seara do Cristo, local que se encontra, seja no movimento espírita ou fora dele, se no seu trabalho, ao você sair, tem leveza, suavidade e alegria, o trabalho é do Cristo. Se não está tendo leveza, suavidade e carranca, no caso, que seria o oposto da alegria, eu estou num processo de servir mamon, né? São os pseudos Cristo, por isso a famosa, os espíritos pseudos sábios, né? Então cabe quem é amigo sempre apontar, convidando a reflexão. Então, se o Newton sabe que eu estou num caminho, puxa, D'Alessandro, você estava num trabalho aqui dentro do lar, vamos dar um exemplo, Série de José.
poxa, por que você abandonou um trabalho para aumentar? Você está passando por uma dificuldade material? Aí eu respondo, não, é que eu quero aumentar mais ainda o meu salário, porque agora eu quero ter uma casa de campo. Aí, como amigo, a pessoa pode, como ensina São Luís no Evangelho segundo o Espiritismo, você não está percebendo, eu estou falando como amigo. Claro que você que vai refletir, mas pelo menos você não é conivente com o erro do outro, né? Porque né, uma coisa é você ver a pessoa dentro do buraco ali e gritar socorro, a outra é você tá vendo que ela tá indo pro buraco e você se omite, né? E deixa ela cair para depois você estender a mão. Então isso não é amizade, hein? Jesus mesmo, né? Jesus respeitava tanto nós, né? Provavelmente, não, nós com certeza estávamos naquela época, se não encarnado na espiritualidade, né? Mas quando ele ajudava, por mais equivocado que você tivesse, ele não falava para você, não faça isso, né? Ele não se impunha, ele deixava você à vontade. Mas ele falava o quê? Vá e não erre mais. Exatamente. É isso, porque na realidade ele fala assim, tudo bem, vou te curar uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 1000 vezes, 1 milhão de vezes eu vou te curar, né? Mas não com o meu aval, que você está errando. Para de errar, né? E ajudar, tipo assim, o caminho é esse, tá? Porque a gente às vezes acha que Jesus vai carregar o nosso fardo, né? Aí ele está derrogando uma lei, a gente está lendo aqui a lei do progresso, ele estaria derrogando a lei do trabalho, a lei do progresso, a pessoa não está acionando essa lei dentro dela, né? E ele foi um exemplo das leis divinas e das virtudes, quando ele fala da lei do trabalho. Eu e o pai trabalhamos até agora, né? Então, justamente, ninguém pode evoluir pelo outro. Podemos, é claro, exemplificar, incentivar, influenciar, como estão nas questões do Livro dos Espíritos e nas obras de André Luiz, Manuel Filomeno, Ivone Amaral Pereira, as obras idôneas. Mas a gente tem que ter esse olhar, assim, amoroso diante das leis, né? Como irmão mais velho, compartilhar a informação, mas não esperar que o outro mude só porque a gente falou. Cada um tem seu tempo, mas o fato da gente alertar, pelo menos a gente foi como a parábola do semeador. Levamos lá semente e fizemos assim a nossa parte. Não caiu na nossa conta a omissão, né? Quando a pessoa não... Ele sempre teve presente conosco em cada época, sempre orientando e nunca interferindo assim, tomando a decisão por nós, né? Foi na época de Moisés, lógico, através de Moisés influenciou as informações, e quando ele esteve aqui, né? Inclusive, você falou bem, ele respeitou tanta lei de Deus que ele encarnou, né? Ele não reencarnou, mas ele encarnou. Sim. Não é isso? Ele falou assim, para mostrar para nós que nós podemos fazer o que ele disse que a gente podia, né? Porque quando ele falou assim, sois Deus, pode fazer o que eu faço, ele provou que sim, né? Sim, encarnado. sim. Ele falou assim, porque se ele, de repente, aparecesse em espírito, puf, né, do nada, já com 30 anos, né, não passasse a infância, não vivesse aquela infância, né, não andasse com xilingue, mas não brincasse, não corresse, né, não tivesse uma certa peraltice, né, como é que ele poderia chegar para mim e falar assim, vós sois deuses, podem fazer o que eu falo? Mas peraí, você é um espírito de luz, como é que eu vou falar? Eu não posso... Então, hoje a gente se compara a Jesus acima de nós, né? Mas ele está nos mostrando que nós somos iguais. A única diferença dele para nós é que ele foi aquele aluno que sentou na primeira carteira, falando a tua língua. E eu, até já saí da classe, professor, né? Não estou nem assistindo aula. Não é isso? Então, ele mostrou com esse processo todo, e nesse processo evolutivo do tema de hoje, ele esteve sempre conosco, né, D'Alessandro? Sempre, em todo, se você pegar os grandes impérios, né, esse grande processo, ele teve sempre presente. Se não for fisicamente, como na época dele, ele sempre levava alguns, existia aqueles que falavam em seu nome. Não é isso? Então, ele sempre teve presente no nosso processo evolutivo. Né? E o que me chamou a atenção, uma das perguntas, foi sobre a alimentação, né? Ele vai dar a dica aqui para o senhor Allan Kardec, que o Allan Kardec já comeu como outrora outros seres humanos. Ele falou, olha, vocês já foram aí, né, antropófagos. Mas olha a postura de Allan Kardec, aquele que já sabe respeitar o seu passado, que não está num movimento de culpa nem desculpa, ele respeita o seu passado e sabe respeitar as escolhas dos outros, então não fica criticando, né, porque no tempo da codificação não tinha uma matéria que hoje
quem está nos vendo, às vezes até profissionais da área da nutrição, ou os jovens estão assistindo e querem até por essa área bonita, né? Porque às vezes eu gosto de um pão. É pecado comer pão? Não. Olha o abuso do pão. Então, você procura um profissional que ele vai, a partir da sua vida, dos seus hábitos, falar, olha, pão você pode comer de manhã e de 2 em 2 dias. Então, eu achei interessante, porque, às vezes, no movimento espírita tem essa questão, né? O Chico comia carne, e cita um cavalheiro alemão, que era vegetariano aí, que motivador da guerra, né? Realmente, a analogia é interessante. Mas, veja, a evolução é sua, você está procurando um profissional para lhe auxiliar, e você está tendo compaixão perante os outros, ou você está criticando lá dentro da sua família, lá só porque você é vegetariano agora, a mãe, o pai, os irmãos, sem necessidade, criando uma briga, né? Então, eles nos mostram que a resposta é que a gente pode, diante das escolhas dos outros, equivocada, a gente desenvolver essa virtude chamada compaixão, né? Respeitar a escolha dos outros, né? E não ficar brigando. Inclusive, às vezes você é alguma coisa, né? Mais por força do sacrifício, porque às vezes a pessoa ela está fazendo aquilo com um objetivo, mas ela nem sempre acredita. De repente ela está brigando com a família, fala assim, você não é vegetariano, eu sou, porque está até com inveja que ele está comendo a carne, mas eu, porque criei um conceito, cristalizei uma ideia na minha mente, eu, às vezes, me violento, né? Para poder fazer aquilo, e quando vejo alguém fazendo, cria um sentimento de revolta, né? Sim. Isso são tudo coisas do inconsciente. Eventualmente, conscientemente, você não percebe isso, mas ou seja, tudo aquilo que você faz de forma violenta, né? De que você não concorda, você não trabalhou a mudança em você, né? Porque você, quando quer mudar, você tem que fazer que não vai. Você tem um trajeto para sua casa, que você já está acostumado. Mas você quer ver como é que eu faço para ir por aqui? Você tem que fazer um planejamento, né? Para não se perder nesse caminho. Então, quando eu vou planejar alguma coisa nesse projeto, né, novo, eu não posso simplesmente me violentar. Aquilo tem que ser processado, não é, Alessandro? Sim, isso é como o livro dos Espíritos está dando a dica várias vezes, a natureza não dá saltos. Olha, se a natureza não dá salto, será que a minha natureza espiritual vai dar saltos? Não, é algo sempre com muita harmonia, respeito, que você deu um exemplo, né? A pessoa pode estar fingindo nas obras de André Luiz, quando o André Luiz tem uns mensageiros, ele vai poder conversar com algumas pessoas que foram médios da última existência, né? Receberam todo um preparo, mas, diante das suas escolhas equivocadas, faliram. E aí tinha lá o Belarmino. O Belarmino foi um doutrinador que foi preparado pelo ministro do nosso lar. Ele teve auxílio de outras pessoas que iam encarnar como médios que vinham de outras colônias, e quando ele mergulhou aqui na matéria, infelizmente o Belarmino vai até se enveredar pela política. Ele fala, não a boa política, a politicária, ou seja, na casa espírita ele criava então uma máscara, é isso que você estava falando, né? Ele se violentava para se aparecer e, infelizmente, não desenvolveu as virtudes necessárias. Então, quando a gente lê o Livro dos Espíritos, que é a questão 266, que nos estimula que a gente tem que sentir-se como espírito imortal para viver como espírito imortal, isso é muito sério, porque é muito forte ainda na gente o nosso passado no presente, né? Essas personalidades de ontem, né? Então, se eu, D'Alessandro, fui um padre, é muito natural vir de novo aquela veia de padre, se eu acolher, eu consigo transformá-la. Se, infelizmente, eu não souber fazer esse processo de autoacolhimento amoroso, eu posso repetir o padrão, né, e querer ser o novo dono da casa espírita, o novo dono do trabalho mediúnico, né, ficar prendendo os benfeitores da casa espírita, e é uma pena, porque a pessoa foi preparada para passar de ano e não para repetir de ano, né? Porque, na realidade, todos nós temos, principalmente, isso Divaldo que nos comenta, né? Que a maioria de nós aqui ou fomos padres, ou então tivemos até na Inquisição, né? E estamos tendo uma nova oportunidade de não sermos mais inquisitores. É evidente que hoje a Inquisição de hoje não mata e nem castiga e nem faz aquelas crueldades físicas, mas nós podemos fazer uma crueldade pior, que é a crueldade mental. Porque a física é ruim, dói, machuca o corpo. Mas você trabalha, cicatriza e cura. Quando você faz uma crueldade mental, né, você acaba sendo pior. Que aí a própria pessoa começa a se autoflagelar e se torna realmente um martírio, né? Porque quando você cristaliza uma informação
na pessoa, ao ponto de ela se sentir uma pessoa incompetente, junto a um projeto que ela acredita, que ela sabe que ela precisa. Pode acontecer isso, né, D'Alessandro? Sim. De repente eu tenho um projeto que eu sei que eu tenho que seguir, e nesse caminho alguém vem e começa a me prejudicar e mentalmente criar um bloqueio, né? E nesse bloqueio você se sente fragilizado, né? Aí você vai falar assim, mas espera aí, o que tem a ver com o livro? Tem tudo a ver, porque na realidade todo esse processo que estou conversando aqui é o lastro para que a sociedade acabe se degenerando, né? Sim. Porque as pessoas fragilizadas, as pessoas inseguras, as pessoas revoltadas, né? Elas acabam, dentro da sociedade, sendo um germe do conflito, né? Por isso que, assim, na Revista Espírita, se me falha a memória, de 1866, o Allan Kardec já alerta, quando chegasse o suicídio de crianças, já estaria, vamos dizer, o limite em questão de chegamos, no fundo do poço, no sentido espiritual da palavra, né? E realmente a gente está vendo aí pela mídia. Recentemente aqui a casa teve um nobre trabalho de falar sobre a importância da paz, incentivando não só, claro, foi no mês de setembro, mas durante a programação, ao longo dos meses, quem sabe a gente possa tratar melhor. A gente tem a nosso favor, no Movimento Espírita, um tratado belíssimo que é Memórias do Suicida, né? Se a gente perguntasse para o senhor Chico Xavier, quais são os livros, né, que você gosta, né? Um deles seria, evidentemente, ele ia falar, né, da senhora Ivone Amaral Pereira, e os detalhes da obra, né? Então você vê, a gente tem a nosso favor informações que poderá ser transformadas em informações para o espírito mortal que nós somos, né? Então, quando a gente tem esse olhar de pegar a informação e nos olhar com muito amor, claro, e também pedindo ajuda para pessoas da área da técnica, meditação, que eu quero dizer, psicologia, a gente consegue, então, acolher. Então, se eu identifiquei, puxa, eu sou muito autoritário, eu vejo que eu, né, já fui um bispo, puxa, eu vou pedir ajuda, né? De novo está vindo um cargo para mim, mas eu tenho que parar e analisar que não é o cargo, são os encargos espirituais que vão fazer com que eu cresça. Será que eu estou conseguindo dividir isso ou estou repetindo o padrão de outrora? Pedindo ajuda, né? Pedindo ajuda, né? Porque se não pedir ajuda, o anjo de guarda está ajudando o desdobramento nos sonhos, né? Mas tem que ter outras pessoas encarnadas, né? Que a consciência desperte, né? Isso. Porque em desdobramento, o espírito, ele traz as suas reminiscências, né? Traz seus registros acásticos. Então, o cara fala assim, olha aqui, ó, isso aqui, puxa, é mesmo. Mas quando você retorna ao corpo, tem o que? A consciência, né? Tem esse abafamento, né? Que fica mais da parte cognitiva, e a espiritual é um esforço maior, né, D'Alessandro? Então, nesse processo como um todo, hoje, assim, na sua visão, hoje, existe um afastamento da espiritualidade. Não vou falar de religiosidade, porque a religiosidade hoje está em alta, né? Então, nunca ficou-se tão religioso com a pandemia do que se está agora, né? Nunca se falou tanto de Deus para cá, Deus para lá, né? As pessoas botaram altar nas suas casas, cada um dentro da sua... Eu estou falando de espiritualidade, porque religiosidade e espiritualidade tem uma distanciazinha aí, né? Você acha que hoje nós estamos mais espiritualizados ou tem mais religiosidade? O que você acha? O convite veio para essa parte de a pessoa buscar mais ela mesma, mas só que há uma fuga, né, por causa das questões materiais. Então, sempre a pessoa está buscando na matéria uma resposta que está dentro dela e não na matéria, conforme você fez a observação dos verbos ter e fazer. O ter e o fazer é uma consequência do ser e não o contrário, né? A sociedade toda hora está estimulando, né, a gente ter coisas, né, e fazer muitas tarefas em detrimento do ser. E a proposta da doutrina espírita, né, quando Kardec vai dizer no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, reconhece o verdadeiro espírita pelos esforços. Olha, é algo interior, não é a pessoa se forçando, é a pessoa se amorosamente identificando todas as suas potências, que são as virtudes, e trabalhando-as de maneira gradativa. Então, eu penso que o convite é por uma espiritualidade maior, porém, a gente está ainda, infelizmente, não aprendeu a lição com a pandemia, porque a pandemia trouxe muitas lições, entre elas, olha a importância de nós construirmos o reino de Deus dentro de nós mesmos, né? Que é o diálogo de Jesus com a samaritana. Chegará um dia,
quando ela fala, devemos amar Deus aqui na Samaria ou lá em Jerusalém? Qual foi a resposta dele? Não, devemos amar a Deus dentro de ti. Estou usando o meu linguajar, porque eu sei que o pessoal vai no original de Mateus, mas assim, dando a dica, olha, é para dentro e sempre foi para dentro, e a pandemia mostrou isso. Se eu parar e fizer orações, se eu parar e fizer evangelho no lar, eu vou atrair os espíritos, é claro que não vai ter manifestações mediúnicas, mas eu estarei equilibrado, né? A casa espírita é importante, mas chegar um momento em que a casa espírita estará nos nossos corações, né? Já que a gente está olhando aqui povos degenerados, e a resposta 489 falou, no futuro vai estar todo mundo pensando na caridade, olha a gente daqui, suponhamos 1000 anos, o Newton, José Maria, todos os que estão acompanhando e vão acompanhar no futuro, onde estará o lar assistencial Sara de José? No coração de todos nós. Isso não estará aqui fisicamente, mas é essa experiência, como foi a Casa do Caminho, né? Se a gente puder hoje entrevistar quem passou pela Casa do Caminho na espiritualidade, eles se emocionam. Não estou entrevistando. Não, estou entrevistando não. Então é algo assim muito profundo, a meu ver, que a gente tem muita informação a nosso favor da espiritualidade, mas às vezes, sem querer, né, a gente fica... Às vezes, questões delicadas, o planeta, é claro, precisa do lado político em toda a área, mas a pessoa distorce as coisas, né? Esquecendo, olha, meu filho, quem você votar, na hora dele assumir compromisso, é ele lá. Ninguém pode ser o guardião da consciência de outrem, porque quando eu quero ser o guardião da consciência do meu próximo, a minha fica desprotegida. Exatamente, então o Lázaro deu uma dica pra gente no Evangelho segundo, olha, a tua consciência é tua, cuidado, você quer ser guardião da probidade interior do outro, você não fica protegendo com a sua. Então é muito sério, né, porque às vezes as pessoas, eu mesmo recentemente no grupo de WhatsApp do curso do Santa Cecília recebi uma propaganda do Chico Xavier sobre, né, e aí eu quis mostrar para a pessoa assim, será que o espírito da envergadura de Chico Xavier vai falar mal dos outros, por mais que ele conheça as imaturidades, ele sabe que o outro está ninguém chega em qualquer cargo público ou qualquer cargo não público à toa. Não é à toa que o Milton hoje é psicólogo, e não é à toa que eu estou na tarefa de professor de física, eu sou um espírito mortal como ele, então a gente tem que olhar com isso com muito amor, muito compaixão perante a nós mesmos, auto-perdão, para justamente, ao olhar nas escolhas do outro, também ter muita compaixão. E dando exemplo do que você falou com relação até o Chico, diz que a dona Nena, né, eu estava vendo uma vez a dona Nena falando, que viu com ele, diz que ele foi dar para ela um livro, né, e pingou no colo dela uma gota do Sodane e era perfumada. E o perfume começou a exalar pela sala. Aí ele falou assim, nossa, Chico. Ela fez a pergunta de um jeito, mas ele respondeu de outro. Ele falou assim, Chico, quando isso acontece na sua mediunidade, assim, o que você sente? Ela quer dizer que nem a gente, né? Quando você vê o espírito, o que você sente? De onde vem, né? Aí ela falou assim, eu me sinto muita vergonha. Olha a resposta dele. Qual vergonha? Por quê, Chico? Porque eu não mereço. Então, olha a minha responsabilidade espiritual. Você entende? É tipo assim, essa consciência que ele tinha, entendeu? Para ele não merecia. E ele era a pessoa que era, né? Mas por quê? Com certeza, ele tinha coisas nele que ele não aceitava e não gostava, e lutava contra elas. Isso, transformando. Porque o espírito do escalão de Chico, né? Apesar de estar conosco aqui e ser um espírito falho, porque se teve aqui no nosso planeta, mesmo em missão, tirando Jesus, né? Que é diferente, é o governador planetário. Se ele está aqui, ele é um espírito de escola, está no nosso planeta, quem tem algum compromisso. E quem tem compromisso é porque tem algo a ser resgatado, né? Sim. A não ser que seja por amor e tal. Mas até nisso, às vezes, eu penso, mesmo por amor, né? Você vai fazer alguma coisa, é porque alguma coisa em você fala assim, cara, pisei na bola, preciso dar uma consertada, né? Eu penso assim, né? Então, veja bem, Chico, ele esteve conosco aqui, mas ele tinha consciência de que ele não estava, né? Porque ninguém recebe mais do que merece. Nem para mais, nem para baixo, né? A gente recebe exatamente, isso é a lei de Deus, né? Que jamais eu poderia crer num Deus justo e bom e falar assim, não, ele vai... vou dar um pouquinho a mais para ele, só porque ele é um cara bacana, não dá, né? Não tem privilégios. Não cabe. Então ele merecia realmente o que ele merecia. Mas não é inconsciente, ele fala assim, poxa, eu preciso melhorar. Olha que bacana isso, né?
preciso melhorar mais ainda, porque isso que eu estou recebendo, eu não sou merecedor. Ele achava que não era, né? Mas era pelo trabalho dele. Então, esse processo que é difícil para nós, né, D'Alessandro? De analisar o quê? Aquilo que nós vamos mudar em nós, né, cara? Porque tem coisas que você, em vez de você trazer à tona a nossa má tendência para depois trabalhar ela e eliminar, a gente esconde, né? De vergonha ou até de orgulho, né? Porque vergonha também é um orgulho, né? Meio distorcido, não é isso? Sim. Então, em vez de vir nesse processo e falar, caramba, pô, por que eu estou implicando com o D'Alessandro? Ah, porque ele usa marrom e eu não gosto. Não, mas peraí, não é isso não. Vamos ver por quê. Será que não um pontinho de inveja? Inveja? Eu não tenho inveja. Sim. Você não acha que... E no Livro dos Espíritos vocês já estudaram aqui, só que lá no passado, a questões 477, a inveja e o ciúme é muito forte no planeta Terra, né, no nosso nível evolutivo, né, então quando a gente lembra dos apóstolos, você vê a apóstola Madalena, como ensina o senhor Humberto de Campos no livro Boa Nova, né, Jesus chamava de apóstola. Ao aproximar, né, de Simão Pedro, naquele momento, Simão Pedro, exatamente, mas por que a pessoa vai ficar feliz, né? Poxa, tá chegando alguém que vai somar forças com a gente, né? Os apóstolos dizem, né, os apóstolos, que aquilo que a igreja não quis saber, porque não interessava, né? Foi encontrada no Egito, no Mar Morto, né? No século XIX, por aí, 17, 19. Lá diz o seguinte, que Maria de Magdala ou Madalena, ela era a preferida de Jesus. Não é que ela era preferida, ela dava assim para ela, porque ela realmente tinha incorporado os ensinamentos dele. Porque Pedro era meu ogro, né? Pedro era aquele pescador belgrão, mas ele era o mais próximo de Jesus, por quê? Porque pela ingenuidade dele, Jesus o amava do jeito dele, porque Jesus nos ama igualmente e diferentemente, né? Como deveriam ser os pais, né? Porque a gente somos pessoas diferentes. Sim. Então, ele amava Pedro do jeito dele para poder, né, dar a ele o que ele necessitava e assim por diante. Só que Maria de Madalena, na realidade, era uma pessoa mais voltada à essência de Jesus, porque era mulher. Né? Porque a gente tem uma dificuldade, né, D'Alessandro? Não, e você lembrando o que eu disse, mulheres, eu lembrei das irmãs de Lázaro. Você vê naquele encontro de Jesus com Marta e Maria. Maria já tem essa sensibilidade da Madalena também, fica ali sentada ao lado do mestre para escutar os ensinamentos de Jesus. Sim. Já Marta meio assim afoita, né? Ela estava preocupada em fazer, né, as coisas, né, e não em desenvolver o ser. Tanto é que ela dá uma bronca, uma mulher até corajosa, dá uma bronca, manda aí a minha irmã sair daí, e ele de maneira como mestre educou. Então, veja como isso é muito importante, assim, o verbo fazer e o verbo ter ser um elemento do verbo ser, e não a gente inverter as ordens, né? Porque senão a gente, como você fez a observação, um convite para desenvolver a nossa espiritualidade, e a gente fica, às vezes, né, recalcitrante perante o convite, e fica claro aqui nas respostas dos povos degenerados, que a gente vai chegar um momento em que vamos ser exilados, né, e depois Emmanuel aparece numa de suas obras belíssimas, Caminho da Luz, vai nos mostrar isso, né, que os exilados de um planeta próximo à estrela chamada Capela, vieram para colaborar quando o planeta Terra estava saindo do grau de mundo primitivo, entrando na faixa de prova e expiação. Então ele cita a importância dos egípcios, os indianos, os próprios gregos, a vida, a intelectualidade. Então fica um convite para todos nós também. Poxa, será que com tanto cabedal que a gente tem de informação da doutrina espírita, eu estou usando isso a meu favor para que eu possa me preparar para o mundo de regeneração? Ou eu, como um estudante, levanta a mão, professor, mestre Jesus, eu quero ir ali no banheiro, fujo da prova, não é isso? Estou fugindo da prova, e aí quando eu chego, bate o sinal lá, tem que voltar, só que sou convidado, infelizmente, para ir para outra escola e não mais daquela escola, não sou mais matriculado. Então, realmente, as perguntas e respostas de hoje são muito profundas para nós, que estamos na condição de trabalhadores do movimento espírita, a gente faça essas reflexões no nosso mundo íntimo. Estou trabalhando amorosamente para a minha autotransformação, ou infelizmente eu estou aí fugindo e às vezes até fazendo muita coisa na caridade, faltando caridade comigo. Né? Bom, galera, eu sei que vocês estão gostando demais, porque a unidade está... O ambiente é esse, é descontraído, muita informação, muito gostoso bater papo. Mas nós estamos chegando no finalzinho. Antes de a gente encerrar,
que o D'Alessandro vai fazer a prece de encerramento, que o nosso convidado sempre faz a prece de encerramento. O D'Alessandro vai dar um recadinho sobre a Semana Espírita, a 70ª Semana Espírita de Santa. Então, quem está acompanhando lá, tá a 70ª Semana Espírita, né? Então, hoje está lá o José Maria, o Rob Lopes, né? Toda a equipe aqui do Lar Sérgio José, juntamente, com o doutor José Nilson Nunes Freire, a doutora Márcia Colassante, o doutor Flávio Brown. Às 8 horas iniciou, né? O evento é presencial, né? Então a USA é que está promovendo isso, e aí depois você, pelas mídias aqui do Lar Assistencial Sérgio de José, com certeza receberá, né, já que você não for poder ir lá, né, presencialmente, as informações que ali os expositores falaram sobre esse livro tão importante no movimento espírita que aconteceu na Casa Espírita. Eu tomaria até a liberdade de falar que a benfeitora Nora é uma pessoa muito amorosa, porque ela falou assim, aconteceu. E eu estaria dizendo, está acontecendo nas casas espíritas, porque nós, os trabalhadores, infelizmente, às vezes não estamos escutando as vozes alertas dos benfeitores. Está acontecendo, viu? Galera, muito obrigado mesmo. Olha, não percam esse evento da USE, né? Vão lá, hoje ainda dá tempo, porque até 1h mais ou menos, né? 1h15. E dá uma olhadinha lá. Gente, muito obrigado pela presença de todos. Um grande beijo no coração. E até quinta-feira que vem. E vamos encerrar. Já vamos colocar o copinho com água aí, né? Para ser magnetizada enquanto isso. Né? E nosso querido D'Alessandro vai fazer a prece de encerramento. Então vamos, nesse espírito de bastante gratidão, Senhor Jesus, gratos estamos por proporcionar esse momento de desenvolvermos a fraternidade. Tu nos ensinaste, quando 2, 3 ou mais estivesse reunido em teu nome, estaria presente, gratos pela tua presença. Mas, Senhor, que as informações aqui trazidas sirvam como estímulo para a nossa autotransformação, para que onde estivermos, com quem estivermos, possamos levar a tua luz. Se conosco, Jesus, sempre no trabalho que é teu. Assim seja. Que assim seja. Bebendo a nossa aguinha. Pessoal, até quinta. Como diz o meu querido amigo José Ferro, sintam-se muito abraçados. Que Deus abençoe a cada um de vocês. E até quinta, se Deus quiser. O NED é uma realização do Lar Espiritual Seara de José e conta com o apoio da Farmácia Ativa, Alcance Apps, Programação e Vendas, Tâmega Turismo e Seguros, Panificadora Pinheiro Machado, Íntegra Empreendimentos Imobiliários, Securserve, corretora de seguros. Acesse o nosso conteúdo no Facebook, siga-nos no nosso Instagram e inscreva-se no nosso canal no YouTube. Não se esqueça de ativar as notificações clicando no sininho. Acesse o site searajosé.org.br. Conheça a nossa história e fique atento aos nossos eventos. Fale com a gente através do WhatsApp 13991536974. O NED, Núcleo de Estudos da Doutrina Espírita, é uma produção da